A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs. Dando continuidade à série de palavras que a gente começou semana passada, a gente entende que nesse tempo de adversidade a gente precisa continuar a vida. E continuar a vida, a gente não pode abrir mão da santa palavra de Deus. E aí eu quero compartilhar a segunda mensagem da série, né? Palavras da Cruz. Essa segunda mensagem, ela tem por título Palavra de Adoção, né? Palavra de adoção. A gente vive num mundo onde há um espírito de orfandade imenso, as pessoas se sentem só e na adversidade isso tende a ficar pior. E aí eu quero te fazer uma pergunta, já de início assim, eu quero te perguntar, você já se sentiu sozinho? Já passou pela dor do abandono? Você já foi abandonado alguma vez na sua vida? Ou você já foi abandonada alguma vez na sua vida? Deixa eu te falar uma coisa, no pecado todos estamos assim. No pecado, quando a gente vive no pecado, há um sentimento e há uma sensação de abandono, porque o pecado gera isso em nós, o pecado produz essa sensação de que nós estamos sozinhos, que ninguém nos ama e até que Deus não se importa conosco. Mas eu quero te dizer nessa palavra que Deus, como Pai, escolheu nos adotar. Ou seja, nós somos adotados por Deus. E a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, 15 e 16, a palavra de Deus nos diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, nós somos filhos adotivos do Abba. Consequentemente, não estamos sozinhos. Mas em Mateus, no capítulo 27, no versículo 46, Jesus, na cruz, ele profere a seguinte palavra: Deus meu, por que me abandonaste? Por quê? Então, uma outra pergunta: qual foi o pior aspecto da crucificação para Jesus? Será que foram os chicotes? Será que foi a lança transpassando? Será que foi o escárnio? Qual foi o pior aspecto da crucificação para Jesus? Biblicamente, e diante dessa palavra, no versículo 46 de Mateus, versículo 27, o abandono de seu pai, ou seja, a dor do abandono, a dor do isolamento, a dor de se sentir sozinho e da terrível solidão, foi o que pior poderia ter acontecido para Jesus. Ele se sentiu abandonado na crucificação. E todo esse abandono por causa do meu e por causa do seu pecado. Porque ele levou sobre si as nossas dores. E a palavra de Deus diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, ao levar a carga, ao levar o meu pecado, ao levar o seu pecado, Jesus Cristo foi abandonado pelo Pai, para que eu e você, hoje, não fôssemos abandonados. Porque em Jesus, e é por meio do sacrifício de Jesus na cruz, Jesus fez tudo para que eu e você fôssemos adotados pelo Pai.
E aí a palavra de Deus vai dizer que em Romanos 8, no versículo 38, olha o que a palavra de Deus nos diz, Romanos 8, 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus passou pelo abandono para que nós não passássemos. Jesus sofreu a dor do abandono para que eu e você nos sentíssemos verdadeiramente adotados pelo Abba. Esse é um tempo de dificuldade. Esse é um tempo de adversidade. Estamos vivendo um tempo adverso. Mas lembre-se, nesse tempo de adversidade, não é um abandono de Deus. Deus não nos abandonou, porque Jesus levou sobre si as nossas dores. Jesus levou sobre si o meu pecado e o seu pecado. Por isso hoje eu tenho convicção, independentemente do tempo, independentemente das eras, independentemente da dificuldade ou não, eu tenho plena convicção que Deus neste tempo não nos abandonou. Trata-se apenas de um tempo de amadurecimento. Trata-se apenas de um tempo em que Deus está nos levando para um crescimento, para um amadurecimento. Mas amadurecimento em quê? Em fé. Amadurecimento em quê? Nas nossas relações. Nós precisamos aproveitar esse tempo de adversidade para amadurecermos. É chegado um tempo de abandonar as coisas, a infantilidade. É chegado um tempo em que a gente precisa crescer em fé. É chegado um tempo em que a gente precisa crescer nas relações. É chegado um tempo em que a gente precisa amadurecer na afetividade. As nossas emoções precisam amadurecer. E nada melhor do que um tempo adverso como esse. Como? Pergunto a você. Como não se sentir abandonado em meio a essa pandemia? Como? Porque parece que estamos sozinhos. E como vencer esse fantasma do abandono em meio a toda essa pandemia? Como? Como eu posso não me sentir abandonado? Como? Primeiro, para que eu não me perceba abandonado, a primeira coisa que eu preciso fazer é enxergar as circunstâncias pela perspectiva da eternidade. Romanos 8, verso 17 e versículo 18. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, olha o que é que o apóstolo Paulo, escrevendo por meio do Espírito Santo para a igreja em Roma, olha o que é que ele diz nesse versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos e irmãs, a questão sempre será a maneira como você interpretará as circunstâncias. Ou seja, como é que você está enxergando as circunstâncias? Se você olhar para as circunstâncias pelo ponto de vista humano, não há esperança. Mas se você olhar as circunstâncias pela perspectiva da eternidade, queridos, a palavra diz que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há um texto na palavra de Deus, e a igreja está acostumada por demais a ouvir esse texto, que está lá em 2 Reis, no capítulo 6, é aquele episódio que fala do o rei sírio
tentando conquistar Israel, e todas as vezes que o rei da Síria tentava conquistar Israel, o homem de Deus alertava o rei de Israel como se posicionar, onde está, de que maneira proceder. E isso trouxe uma fúria na vida do rei da Síria. Mas a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 6, que trata dessa questão, a partir do versículo 14, diz assim, olha: então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram à noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, por qual perspectiva você quer olhar? Pela perspectiva do abandono ou pela perspectiva da adoção? Somos adotados. Qual olhar você deseja ter? A glória a ser revelada é sempre maior que as dificuldades presentes. Qual olhar você deseja ter nesse tempo? Na perspectiva eterna, pandemia é apenas uma oportunidade de crescimento. Pandemia, na perspectiva eterna, é apenas uma oportunidade de mudança. Por mais difícil que possa parecer, Deus está nos dando uma grande oportunidade de crescimento, de mudança, uma grande oportunidade de servir aqueles que estão se sentindo órfãos. Deus está nos dando uma grande oportunidade de ser igreja como igreja tem que ser. Deus está nos dando uma grande oportunidade para que a gente tenha um olhar correto, um olhar com as lentes da eternidade. Decida hoje, irmão. Decida hoje, minha irmã, a ampliar a sua visão. Decida hoje a ampliar a interpretação dos fatos. Levante os olhos. Levante os olhos. Não somente para aquilo que a mídia está dizendo, mas levante os olhos principalmente para o que a palavra de Deus nos afirma. E ela, no Salmo 121, olha o que é que ela nos diz. Salmo 121, palavra de Deus para mim, palavra de Deus para você. Salmo 121, o salmista ele diz assim, olha: levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, levante os seus olhos. Levante os seus olhos e veja que existe um Pai que não nos abandonou e não vai nos abandonar. Ele nos adotou. Nós somos adotados por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. É tempo de quaresma. E a quaresma não é só um evento. A quaresma é um tempo de reflexão, principalmente para aqueles que obedecem às palavras do Cristo. Não nos esqueçamos, não importa
se a adversidade chegou, não importa se é tempestade, não importa se as estações estão confusas, não importa, Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E a palavra dele ainda nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O salmista, ainda no Salmo 30, olha que palavra maravilhosa, que enche o nosso coração de fé, que enche o nosso coração de alegria, uma palavra que não pode deixar de ser lida, compreendida e vivida. Salmo 30, no versículo 5, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, não resta dúvidas. Logo, logo vai amanhecer. Logo, logo o sol vai voltar a brilhar. Mas não se esqueça, você tem um Pai. Você não está só. Ele não te abandonou. Ele te ama. Ele ama você. Você é precioso. Você é preciosa demais para o Senhor. Todas as tempestades, todas, sempre passam. Sempre. Não tenha dúvida do amor e não tenha dúvida do cuidado de Deus em sua vida. Não tenha dúvida. E aí eu me recordo de uma palavra que foi ministrada há poucos dias na nossa comunidade, pela pastora Érica. Está na hora da gente pegar na mochila as ferramentas necessárias para enfrentar esse tempo de adversidade. Porque, queridos irmãos e irmãs, são anos e anos de aprendizado. São anos e anos de culto presencialmente. Então está na hora da gente colocar em prática tudo que a gente vem recebendo, tudo que Deus ao longo dos anos foi nos ensinando, porque é justamente para um tempo como esse. A gente recebe de Deus, Deus nos serve num tempo de tranquilidade, para quando chegar o tempo da adversidade, a gente pegar a ferramenta que está na mochila, como ministrou muito bem a pastora Érica, a gente pega o que está na mochila, pega a ferramenta necessária para esse tempo. E uma das ferramentas necessárias para esse tempo é continuar crendo em cada promessa, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, porque o que ele disse, ele cumpre. Ele é um bom pai. Ele é um bom pai. Ainda que ali na cruz, quando Jesus gritou, meu Deus, Deus meu, por que me abandonastes? Todo aquele abandono em Jesus foi para que hoje nós tenhamos vida e vida em abundância. Em Tiago 4, versículo 8, a palavra de Deus ainda nos diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deus nunca esteve longe e nunca o abandonou. Você não está só. Nós não estamos sozinhos. Ouça a palavra de adoção neste dia. Você é filho, você é herdeiro e co-herdeiro em Jesus Cristo. Toda a minha aflição, todo o meu pecado foi lançado sobre ele, para que hoje eu possa passar pela adversidade, para que hoje eu possa passar pela pandemia, ou não, mas o que são 80, 90 anos na perspectiva da eternidade? Tudo está no controle do Eterno. Ele tem o controle de tudo, da minha e da sua vida, porque Ele é um bom Pai. Você não está sozinho. Você
não está sozinha. Está na hora de pôr em prática o que está na Escritura Sagrada. Está na hora de viver a palavra de Deus. Está na hora de ser igreja como igreja tem que ser. E igreja, ela não é órfã. A igreja, ela tem um dono. A igreja, ela tem um Senhor. Que Deus te abençoe e que esta palavra edifique a sua vida e reverbere nesse tempo e depois desse tempo, em nome de Jesus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. Eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível